Tráfego Aéreo, Jorge Alexandre de Almeida Regis, a ocupar a plataforma para proferir a palestra Sistema de Aeronaves Remotamente Pilotadas. Alô, todos me ouvindo bem? Antes de mais nada, eu gostaria de agradecer o ilustre convite em poder participar de um fórum de tamanha importância como esse. Para aqueles que não me conhecem, eu sou o Capitão Jorge, atualmente chefe da Subdivisão de Operações Militares do Sindacta 2 e membro do Comitê RPAS e membro do painel de aeronaves remotamente pilotadas da OCI. Para a gente é sempre um prazer estar aqui a bordo, participar de um fórum, trazer um pouco da nossa experiência de um assunto tão fascinante, tão inovador, que é hoje o sistema de aeronaves remotamente pilotadas e seu acesso seguro ao espaço aéreo brasileiro. Trouxe aqui o Sargento Fontoura, que também é membro do nosso comitê RPAS, e eu incito a todos os senhores pertencentes aos órgãos de controle, aos regionais do DCEA, que procurem o seu DO e solicitem saber um pouco mais sobre esse comitê, para que possamos, então, difundir esse conhecimento tão fascinante. O Fontoura, ele me acompanha nas minhas palestras, porque a demanda ela é cada vez mais crescente, e ele fará também algumas palestras na região sul do Brasil para poder difundir esse conhecimento. Todos aqueles que nos acompanham via mídia online, bom dia a todos vocês, e será um prazer estarmos aqui por esses 55 minutos. Bom, segundo a Organização da Aviação Civil Internacional, senhores, o tráfego aéreo cresceu no mundo, só no ano de 2017, cerca de 8%. No Brasil, nós tivemos acima da média, fazendo com que as autoridades ao redor do globo tenham um grande desafio em acomodar esta demanda crescente em um recurso finito chamado espaço aéreo, quer seja por soluções na automação na prestação do serviço de controle de tráfego aéreo, e isso envolve cada um de nós aqui sentados hoje, ou quer seja na inserção de novos conceitos que visem o quê? Aumentar esta capacidade instalada, e aqui eu cito o PBN Sul, inaugurado ou instalado em 2012 na nossa região do Sindacta 2. Tudo isso com vistas à inserção de novos elementos nesse espaço aéreo tão congestionado e com 74 anos de história. Tudo isso para que situações como essas que os senhores verão nesse curto vídeo não aconteçam ou não fujam o controle de nós, autoridades aeronáuticas. I would like to start my presentation with a small story, something that happened to me already 5 years ago. I was flying a small aircraft in uncontrolled airspace. As a flight instructor, I was teaching someone to fly. And the exercise that we were doing was simulated forced landing. So typically, that's an exercise where you fly at 1,500 feet, you put the engine to idle, and then the student needs to react correctly. He needs to fly the airplane, find the landing spot, and approach that landing area. So typically you go to 500, maybe 400 feet. Everything went well. We went back to the flight school. And as I got out of the plane, my secretary came up to me and said, Mr. Kegelaus, could you please come and talk to the phone? Because there's someone that really wants to talk to you. So I pick up the phone, and on the other side, there's a guy who says, are you the pilot that was flying this aircraft over Sinjok half an hour ago? I said, yeah, that's me. And then he started to express his feelings about me in words that I cannot repeat in this platform, but he was unhappy. So apparently what had happened is that was a scientist that was flying quite a sizable drone with very expensive measuring equipment in uncontrolled airspace. And I nearly hit it. I nearly destroyed about $50,000 worth of equipment, and I nearly died in the process. And if there's one reason why I'm in the UTM business, guardem essa sigla, UTM. I've gone through the experience of having a nearly miss with a drone, although I was not aware of it at that time. And there's a problem. None of the parties involved had any situational awareness. I was not aware that there was going to be a drone flying there. I didn't see it. I was in contact with air traffic control. They didn't know that there was a drone flying there. The drone pilot, well, he saw me coming. He was very much aware, but only when it was far too late. So that's one of the key issues that the UTM system must resolve, and that's situational awareness for all parties involved. Bom, senhores, alguém tem ideia ou alguém imagina isso acontecendo perto da gente no Brasil?
aconteceu no ano de 2015, em Ponta Grossa. O pessoal da Universidade Estadual de Ponta Grossa fazia um voo com aeronave não tripulada no seu campus de agronomia, sem autorização do Sindacta 2, e uma aeronave aeroagrícola passou e quase destruiu o equipamento da universidade, palavras da professora. Então, isso aconteceu agora também na Europa. Esse senhor, ele é CEO de uma empresa chamada Unifly, está propondo, junto com a NASA e a FAA, um sistema chamado UTM, Unmanned Traffic Management, porque a ATM, como ela é concebida hoje, ela não atende em sua totalidade o sistema de aeronaves não tripuladas. Então, senhores, guardem esta sigla, que ela será muito presente na vida de vocês a partir de agora. Bom, falarei um pouco sobre o sistema não tripulado e seu acesso seguro ao espaço aéreo brasileiro. Este é o nosso tema hoje. Mais especificamente, o que o DCEA tem feito com vistas a permitir o fomento desta indústria tão promissora, sem, contudo, abrir mão da segurança dos demais usuários, pessoas e propriedades no solo. Esta é a principal questão que o DCEA tem trabalhado com seus profissionais hoje. Para isso, eu vou seguir um breve roteiro, um pouco de generalidade. Como é que anda esse mercado? Ele é promissor? Como é que é este acesso ao espaço aéreo? As pessoas envolvidas neste novo segmento têm o conhecimento necessário de regras do ar e acesso ao espaço aéreo para utilizar o nosso espaço de uma forma responsável? Uma questão que eu deixo para vocês. Para isso, necessitamos conscientizar este novo público, não só os operadores, também a indústria e os órgãos de segurança pública, no sentido de coibir uma possível responsabilidade no uso desse espaço aéreo. Tudo isso com base no arcabouço regulatório do qual o DCEA faz parte. Então, senhores, segundo a FAA, serão 110 mil novos postos de trabalho, gerando na economia norte-americana cerca de 82 bilhões e meio de dólares até o ano de 2025. Qual é a autoridade aeronáutica no mundo que vai conseguir segurar este novo segmento da aviação? Impossível. Então, nós temos a consciência, mas não podemos abrir mão da segurança dos demais usuários, pessoas e propriedades no solo. E quais são as aplicações? Quando eu falo aplicação, eu trouxe para os senhores as aplicações in place já no Brasil. Isso já ocorre hoje no Brasil. Nós temos tratativas com a CELIG, com a Celesc CEMIG, perdão, para a utilização desta capacidade em linhas de transmissão, que, segundo estudos, chega a ser 300 vezes mais barato do que eu fazer com um helicóptero. Quais são os estudos necessários para isso? Qual é a avaliação de risco que nós precisamos fazer para que eu garanta a segurança dos demais usuários do espaço aéreo? Nós temos aqui a pipeline, ou seja, inspeção de oleoduto, e aqui nós temos dois exemplos hoje no Brasil que o Sindacta 2 fez parte. Região de Araucária, metropolitana de Curitiba, do Paraná, onde a Petrobras utilizou esta capacidade para inspeção de oleodutos. E na região de Carapebus, no Rio de Janeiro, uma grande coordenação com a PP Macaé, para que nós mudássemos o gradiente de subida das aeronaves para poder garantir a segregação do espaço aéreo e a segurança dos envolvidos. Porque eu não posso propor como ATM que o cidadão modifique a rota do voo planejada porque o oleoduto é fixo. Então eu preciso de algumas gestões ATM para que isso seja possível. Isso foi feito. Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Estadual de Ponta Grossa, utilizando essa capacidade em agricultura de precisão. Segundo a própria FAA, 80% da aplicação dessa nova tecnologia dar-se-á em agricultura de precisão. Law Enforcement, aí nós temos a Polícia Rodoviária Federal do Mato Grosso do Sul, um grande parceiro nosso, utilizando essa capacidade para o quê? Policiar as rodovias do Estado. Polícia Militar do Paraná, Casa Civil, Casa Militar, reuniões, para que pudéssemos utilizar essa capacidade em controle de grandes tumultos na capital paranaense. Ou seja, tudo isso com avaliação de risco e ações mitigadoras para que pudéssemos garantir a segurança. E por último, não menos importante, quem não lembra desse triste episódio nacional, o acidente de Mariana, em que a Defesa Civil de Minas Gerais precisou utilizar essa capacidade para fazer uma avaliação da área afetada. Entre a solicitação do NOTAM e o engajamento da TM1 em Brasília, foram 11 horas para a emissão do NOTAM, propiciando a utilização deste novo equipamento. Então, senhores, aplicações diversas. Nós temos diversas aplicações hoje em place no Brasil. Pegamos essa aeronave, a primeira aeronave, nós chamamos de MALE, Medium Altitude Long Endurance, uma aeronave pequena com 16 metros de envergadura, 9 metros de comprimento, teto operacional de 36 mil pés. Essa aeronave ela está baseada em Botucatu e utilizamos esse equipamento para inspeção de oleoduto na região de Paulínia, Ribeirão Preto, uma coordenação entre o Sindacta 2 e o SR São Paulo, uma operação segregada no nível 120, em horários
que não interferissem no tráfego aéreo. Isso aí foi motivo de orgulho, apresentamos na China agora em setembro, e pasmem os senhores, o Brasil é pioneiro neste tipo de ousadia com segurança. Projetou o Brasil para o mundo. Em 2015, nós tivemos a oportunidade de apresentar isto no simpósio em Montreal. O coronel Ciro, à época, fez a apresentação. Esta operação ela ocorre desde 2009 na Tríplice Fronteira, aeronave da Polícia Federal baseada em São Miguel do Iguaçu, e cada área dessa daí é uma área em que nós vamos ativando sob demanda. Aquilo que o Peçanha falou aqui sobre espaço aéreo, a necessidade do FUA, ou seja, sem conhecer o conceito FUA, o SINACTA 2 começou a aplicar este conceito lá em 2010. Ou seja, eu ativo a área mediante demanda, de maneira tal que eu otimize o espaço aéreo para as demais aeronaves envolvidas nesse processo. Senhores, envolvimento de cada um de vocês, os controladores são peça fundamental no sucesso dessa operação, com mais de 2.500 horas de voo. Isso foi motivo de orgulho, e a França e a Itália passaram a utilizar esse sistema de segregação de corredores para que o Global fizesse o voo na Europa, baseado com o que nós apresentamos em 2015 na OACI, Brasil. Bom, nós vimos que o mercado é extremamente promissor, diversas aplicações. E qual é o custo-benefício disso? Vamos comparar duas aeronaves configuradas para a mesma missão de ataque ao solo e inteligência, guerra eletrônica. Vejam a hora de voo do F-16, pouco mais de $13.000 contra $3.000 do MQ-9 ou Raptor. Sem levar em consideração que na aeronave não tripulada, meu piloto está na estação de pilotagem remota, não sofrendo interferência do ambiente hostil. Ou seja, por si só já valeria a pena, mas veja o custo. Falei com o pessoal do 1º e do 12º GAV de Santa Maria, o nosso RQ-450, ele tem um custo aproximado de $700 a hora de voo, contra $7.000 da nossa aeronave Amazonas. Poderíamos utilizar esse sistema para missões de busca? É uma coisa a se pensar para um futuro não muito distante. Então, senhores, mercado promissor, aplicação diversa, custo-benefício comprovadamente vantajoso, facilidade de acesso. Nós temos hoje linha de crédito para que você adquira a sua aeronave não tripulada para aplicações diversas. Tudo isso somado, o que acontece com a demanda? 2011, nós fechamos com 21 solicitações de acesso ao espaço aéreo em todo o Brasil. Capitão, impossível. Nós temos certeza que esses quase 60 mil, eles estavam reprimidos e operando na ilegalidade. Fechamos o ano de 2017 com pouco mais de 16 mil. E até 31 de setembro desse ano, quase 60 mil solicitações de acesso ao espaço aéreo. Isso, Luiz Antônio, é um indicador que nos mostra a necessidade de estudarmos a alocação de pessoal para esse tipo de situação no Brasil a partir de agora. Tudo isso, senhores, com 88% de deferimento de acesso ao espaço aéreo. O que significa isso? Esses 60 mil, eu garanti que quase 90% deles acessassem o espaço aéreo de acordo com o que preconiza a legislação, através de uma avaliação de risco, proposta de ações mitigadoras e manutenção da segurança de todos os envolvidos. Isso é DCEA. Alguém tinha ideia de que isso acontecia? Bom, aí eu pergunto para os senhores, esses 60 mil, quase 60 mil solicitações, possuem o conhecimento necessário para acesso ao espaço aéreo? Regras do espaço aéreo? Claro que não. Então, isso nos leva ao uso irresponsável do mesmo, trazendo insegurança para todos nós, inclusive pessoas no solo que nunca pensaram em entrar numa aeronave, pessoas e propriedades no solo. Eis o que aconteceu em 24 de junho no Parque Barigui, um domingo de sol em Curitiba. Real, senhores. Vejam o estacionamento do Parque Barigui. Este é o helicóptero da Helisul para voo panorâmica na cidade de Curitiba. E acima dele, uma aeronave não tripulada, um DJI Phantom com 750 gramas de peso máximo de decolagem. Pilotado por uma criança de 5 anos e supervisionado pelo seu pai. Como é que o senhor soube disso, capitão? Isso foi amplamente divulgado nas redes sociais, onde ele se colocava como um herói. Olha, minha filha conseguiu pilotar um drone e tirou essas imagens lindas de Curitiba. Algumas ações serão tomadas contra esse cidadão. Museu do Amanhã ou Futuro? Eu nunca sei. Amanhã. Obrigado, Deise. Que amanhã é o futuro. Então, senhores, a pouco mais de 1 quilômetro do DCEA e do Santos Dumont. Existem rotas de helicóptero
próximo a essa região? Qual é a probabilidade de um piloto de helicóptero visualizar uma aeronave a tempo de evitar uma colisão? Pouco provável. Muitas pessoas no solo? Falta de responsabilidade. Imagens lindas, alguém consegue identificar que local é esse? Que são lindas, são, não tenhamos dúvida disso. Essa é a final do Santos Dumont, que segundo o Anuário Estatístico do DSEE de 2017, nós possuímos cerca de 500 movimentos por dia. Qual é a probabilidade de uma aeronave na final, momento crítico, atingir uma aeronave dessa não tripulada e vir a causar uma catástrofe de dimensões inimagináveis? Grande. Mas, Jorge, essa aeronave ela é pequena, com certeza, 2,15 metros de envergadura. E pior, senhores, eram duas aeronaves, uma filmando a outra em cobrinha radar. Como é que você conseguiu essa imagem? Quem tiver curiosidade, é só digitar no YouTube, Black Sheep, Ovelha Negra. São 4 minutos de imagens lindas da nossa cidade maravilhosa. Estrangeiros fazendo essas imagens. Bom, levando isso para a Secretaria de Segurança Pública, havia alguns questionamentos. Capitão, isso não está tipificado, isso é problema da aeronáutica. Eu só vou citar 3 artigos para os senhores. Artigo 132 do Código Penal. Colocar em risco a saúde de terceiros. Será que ele colocou? Com certeza. Artigo 261. Colocar em risco a navegação aérea ou marítima. E em caso de fatalidade, 12 anos de reclusão. Para mim já é o suficiente. Vamos colocar o artigo 35 da Lei das Contravenções Penais. Colocar-se em prática da aviação em local não permitido para isso. O DSEE não autorizou aquela operação. Então, senhores, nós já temos 3 infrações em que eu posso enquadrar o cidadão naquela operação não autorizada. Então, só para os senhores terem uma ideia que existe todo um arcabouço regulatório para isso. Esse vídeo foi muito interessante. Mas, Jorge, sem sentido para mim. Alguém sabe onde é que aconteceu isso daí? Prédio da Petrobras, no centro do Rio de Janeiro, em 2016. 2 turistas alemães tirando fotos do centro do Rio com um DJI. Perdeu o controle da aeronave, através do vento, bateu na antena e caiu. A segurança da área patrimonial recolheu a aeronave, eles vieram solicitar a aeronave de volta, todos foram para a delegacia. Lá o inspetor disse, já que não houve danos às instalações ou pessoas, não vou fazer o boletim de ocorrência e faça um termo circunstanciado e devolva a aeronave para os alemães. Alguém consegue perceber ou conceber isso em outro país? Nos Estados Unidos, por exemplo? Na área do obelisco em Washington, existem várias placas dizendo voar com seu drone aqui é chilindrônico. E nós tivemos que devolver para os alemães o drone e pedir desculpa para eles da nossa antena estar na trajetória do voo dele. Neste momento, eu percebi que precisava sair da minha zona de conforto e propor às autoridades acima de mim alguma ação de conscientização. Conscientização essa que eu preciso trazer não só para os operadores, mas também para os órgãos de segurança pública, no sentido de dizer, você é meu parceiro nessa coerção, porque até então eles não sabiam. Passamos, então, a estabelecer uma política de conscientização. Junto à Secretaria da Aviação Civil, hoje encorpada ao Ministério do Transporte, nós tínhamos esse grupo de trabalho multidisciplinar com diversos stakeholders, cada um dentro da sua área de atuação, sinalizando um problema. A aeronave não tripulada hoje é uma realidade. Não podemos impedir o crescimento, mas vamos manter o nível de segurança de acordo com a ACI. Em 2016, antes dos Jogos Olímpicos, mais especificamente em abril, a SAC, com a contribuição de todos aqueles stakeholders, inclusive o DSEE, publicou esse guia para a fiscalização. Não só para os órgãos de segurança pública, para o operador na ponta da linha, o meu policial, mas também para os operadores e para todos os envolvidos no sistema de aeronaves não tripuladas, esse guia. Cada um dos regionais colocou esse guia debaixo do braço e começou uma campanha de divulgação. O Sindacta 2 fez 34 palestras em 14 meses a respeito deste tema, divulgando este guia e fazendo ênfase apenas a 3 artigos do nosso Código Brasileiro de Aeronáutica. 289, autoridade aeronáutica, somos nós, podemos o quê? Nilo, multa. Cidadão voou sem autorização, além das implicações judiciais, existe o artigo 289, que me faculta a aplicação de multa. O artigo 302, quais são os enquadramentos, não é isso, Nilo? E, por fim, esse era o que eu mais batia na Secretaria de Segurança Pública. Capitão, isso é problema da Força Aérea. A aeronave, a polícia não tem nada a ver com isso. Artigo 290, poderá a autoridade aeronáutica, Luiz Cláudio, solicitar apoio de força policial para fazer o cumprir deste código. Se eu não tenho fôlego, eu vou pedir ajuda. E tem surtido bastante efeito.
Essas são as divulgações que nós fizemos ao longo desses 14 meses. Vitória, São Paulo, Curitiba, Drone Show, lá também em São Paulo, e assim sucessivamente. Bastante parceiros. E agora, dia 23, eu pousando em Confins para dar aula no Cefoy, o aeroporto ficou fechado por 20 minutos. Um drone, senhores. Quem que é de Confins? Confere com a original? Um drone causando um grande transtorno na localidade de Belo Horizonte, em Confins. E todas essas palestras, elas têm surtido um tipo de efeito. A polícia de São José dos Campos, após alguma conscientização, trabalho de São Paulo, eles prenderam em São José dos Campos um cidadão próximo ao aeródromo, voando sem autorização do DCEA. Junta de julgamento nele. Artigo 132, penal, 261 e assim sucessivamente. Porque, senhores, nós não estamos sozinhos. Foi um teste feito na Carolina do Norte, um dos 6 sites que os Estados Unidos têm para levantamento de KPI, senhores, isso é importante, a ICAO bate muito nisso para a indústria, eu preciso de dados para que os senhores provem que o seu sistema é suficiente para navegar junto a minhas aeronaves tripuladas. Em momento algum, o piloto da aviação agrícola deu visual com a aeronave não tripulada. Área remota, não tem problema nenhum, posso voar com meu drone aqui no meu campo, porque não vai ter ninguém voando. Nós temos cerca de 400 sites aeroagrícolas na região do Sindacta 2. Precisamos conhecer isso daí. Vejam o que falou Mike Lissone, nosso chairman do painel, a respeito de aeronaves não tripuladas. Allowed to fly. Of the states, we identified more than 35 separate entities operating below 500 feet AGL, where you're flying your Phantom. So we have to find a way of making that work. But there are also things that have a really big impact on the infrastructure. Let's start with the negative, airports. You read about these things every day in the news. Somebody basically has been flying very close to a landing aircraft. 2 years ago, somebody was arrested in the Netherlands because he was flying his homemade drone above the touchdown point of runway 18 right of Schiphol and taking beautiful pictures. And when he was arrested, he had no clue what he did wrong because he was an aircraft spotter for 20 years, so he knew what he was doing. I mean, this is scary part, but this is the things that we have to do to awareness. We have to make you aware what's going on. And what the gentleman from iFly already said, when you open this thing, and be honest, I'm a man just like you. If I get a new television, the manual goes into a drawer, I never look at it, and I'll work it out myself. And I think with Christmas, it's going to be exactly the same with the drones. I'm going to be a bit afraid. Eu irei ficar com medo. Mike Lissone hoje, ele é referência no mundo quando se fala de sistema de aeronaves não tripuladas. Ele é convidado para palestrar no mundo inteiro. Tive a oportunidade de estar com ele na China agora, eu palestrei do lado dele, para mim foi muito orgulho, que é um cidadão que tem uma bagagem maravilhosa, e ele vai ficar com medo. Por isso, continuaremos a nossa luta, grão por grão, de conscientização. E eu convido os senhores para o ano que vem se programarem, vamos ter que trocar a data, né, Fontoura, devido a Montreal. Faremos um simpósio nacional de aeronaves não tripuladas no Sindacta 2, já confirmadas a presença do ITA para palestrar, do IME, os operadores, Polícia Rodoviária Federal do Mato Grosso do Sul, o próprio Exército Brasileiro vai palestrar. Então, nós teremos diversos segmentos, diversos stakeholders envolvidos com esse sistema, indústria, operação, e eu convido a todos vocês a participarem. Serão 3 dias de evento muito importante para a gente continuar a conscientizar essa população da importância de utilizar o espaço aéreo com segurança. Porque, senhores, não é buy and fly. Se trata de uma aeronave. Existem regras de acesso ao espaço aéreo. E precisamos ter ciência disso. Tá bom? Então, com base no que nós afirmamos ser uma aeronave e estabelecemos as sistemáticas de acesso ao espaço aéreo? Com base nesse arcabouço regulatório, do qual o Brasil faz parte, e muito bem consistente, diga-se de passagem. De onde é que vêm essas diretivas? Vem do nosso painel de aeronaves remotamente pilotadas, hoje composto o painel, por 28 estados, 11 organizações e 8 observadores sem direito a votos. O Brasil, eu gosto de citar, isso é motivo de orgulho, é o único país da América Latina a fazer parte deste painel tão importante. Paraguai, Argentina, o próprio Chile tem tentado, mas o grupo já está fechado. Então, senhores, é daí que vem o nosso arcabouço regulatório para que nós possamos, então,
fazer com que essas aeronaves acessem o espaço aéreo brasileiro de forma segura. E de onde é que veio o painel? O painel tem como precursor o grupo de estudo de aeronaves não tripuladas, que trouxe para a comunidade diversos elementos, diversas documentações que embasam o acesso seguro ao espaço aéreo. Mas, devido à sua importância, ele deixou de ser grupo de estudo em novembro de 2014, fazendo então ser ele ou a ter obrigações junto à Air Navigation Commission por parte dos seus grupos de trabalho, os seus job cards e as suas tarefas cronometradas e inseridas no DOC 9750, o nosso ASBU, que tanto o capitão Luiz Antônio falou para a gente. Então, em 14, nós tivemos, novembro de 14, a primeira reunião do painel, que reúne esses especialistas para tentar resolver a questão tão importante da aviação não tripulada. E, para isso, nós iniciamos, como os senhores viram, com 6 grupos, e depois de 3 encontros, foi criado o 7º grupo por psicólogos da NASA, queremos colocar psicólogos do Brasil também nesse grupo, que verifica a interação do homem com este novo meio, porque ele vai acelerar uma aeronave e não vai sentir os efeitos dessa aceleração. Ele não vai sentir o cheiro do combustível. Como é que o cérebro do cidadão trabalha com isso? Então, nós temos hoje psicólogos da NASA e da Boeing estudando nesse grupo 7. Então, são 6 grupos, cada um dentro da sua área, fazendo com que esta legislação saia para o mundo. O Brasil hoje possui representantes nesses 3 grupos. De aeronavegabilidade, grupo 1, nós temos o engenheiro Ailton de São José dos Campos. Grupo 5, operações, nós temos o Gasparini de Brasília, um engenheiro da ANAC também. E o grupo 6, Coronel Vargas, Major Haberfeld, e esse capitão que vos fala na parte de integração ATM. Todos trabalhando para que possamos, então, resolver esta problemática. O próximo encontro começará na segunda-feira, lá em Montreal. Irá o Haberfeld, Major Haberfeld, fará parte deste encontro. Por motivos outros, a equipe não estará completa. Bom, como eu falei para os senhores, são esses os representantes da delegação brasileira. Eu faço parte do grupo 6 e sou o point of contact com o grupo 2, ou seja, tudo que o grupo 2 decidir, quais são as implicações da decisão do grupo 2 no grupo 6. Eu sou o ponto de contato para estudarmos juntos as normas, principalmente o anexo 14, o PANS, o DOC 4444, o anexo 2, tudo aquilo que envolve a prestação de serviço, qual é a implicação da decisão do grupo 2 no nosso grupo. Então, eu sou o ponto de contato com eles. E qual é o escopo do painel? O escopo do painel, isso eles vão entender o porquê de colocar isso, ele estabeleceu quatro indicações básicas. A operação ela tem que ser operação internacional em espaços aéreos controlados, IFR ou aeródromos. Esse é o escopo do painel. Então, se a tua aeronave, pela performance dela, não conseguir fazer uma operação IFR internacional em espaço aéreo controlado e em aeródromos, ela está fora do escopo do painel da ICAO, ou seja, ela não vai legislar, fica a cargo de cada estado signatário fazer uma legislação interna. Bom, excelente. Funciona para o Heron da Polícia Federal e para o RQ 900 e 450 do Esquadrão da Força Aérea, primeiro e 12º GAT. Porque essas aeronaves, ela possui uma performance que ela consegue atender os 3 elementos do CNS. Mas um DJI de 700 gramas de peso máximo de decolagem está dentro do escopo do painel? Não está. Essas aeronaves grandes, que nós chamamos de meio, elas estão dentro do DOC 9750, com uma integração prevista para 2031. O que significa essa integração, senhores? Para o controle de tráfego aéreo, essa aeronave dentro do CICEAB, ela será transparente. Eu terei um TAM na aproximação junto com o Heron da Polícia Federal. Isso está previsto para 2031. E por que 2031? Porque a indústria ainda não me forneceu, Luiz Antônio, KPI, dados para que nós possamos confiar no sistema e dizer para ele, você pode ser integrado sem nenhum prejuízo à segurança. Isso não foi feito ainda. Data, data and data. Isso é que a ICAO fala sempre. Excelente trabalho, precisamos conversar a respeito disso depois. Bom, mas visualizamos, quando eu digo visualizamos, todos os estados pertencentes ao painel, que 90% da demanda dos estados estavam fora do escopo do painel da OACI. Como resolver esse problema? Porque eu preciso autorizar o DJI a 2 milhas de Guarulhos. Eu preciso autorizar o DJI sobre voo para Caimbu. Está fora do escopo do painel. Mas 90% dessa demanda é muito, senhor.
são essas aeronaves que se mostraram problemáticas, porque você colocar, por exemplo, o RQ-900 na Terminal Rio, no 190, no nível 190, fazendo GLO, com IFF acionado, no espaço aéreo que eu tenho CNS, isso para mim não é problema. O problema são essas maquininhas aí que cruzam a final lá de Confins. Como resolver, então, esse quebra-cabeça que mordia os nossos calcanhares na UACI? Então, essas principais organizações, a IATA, a CANSO, a JAROS, a IFALPA, chamaram a ICAO e disseram: precisamos resolver esse problema. Eu quero que você, o ACI, gerencie um grupo de trabalho para resolver essa demanda de 90% dos estados signatários. E, senhores, e qual não foi a surpresa? A OACI aceitou o convite, mas disse o seguinte: eu não irei duplicar o trabalho do painel. Nem todos aqueles que participarem do painel irão participar desse Small UAS. Apenas 15 stakeholders, escolhidos com base nas melhores práticas adotadas em seus estados. Alguém está vendo a Alemanha? Mas eu vi o Brasil. E por que isso? Devido às praias do Nordeste? I don't think so. Pelas melhores práticas adotadas, ICA 140 é um exemplo disso. Então, esse SUAS ele foi criado para atender essa demanda externa. Então, esses 15 stakeholders tinham como uma missão principal estabelecer um guideline fora das SARPs da OACI que dissesse para o mundo: eis aqui as regras de operação para aeronaves com PMD de até 25 kg, os chamados drones. PMD, para quem não sabe, peso máximo de decolagem. Então, senhores, não foram os nossos olhos e as nossas praias do Nordeste. Foi isso daqui, ó. Nós estamos dentro do processo desde 2008. São mais de 10 anos dentro do processo não tripulado. O Brasil tem uma experiência e um posicionamento muito respeitado lá fora. Eu não vou citar cada um deles, isso é para que os senhores tenham ideia de que existe. E o mais importante para a gente, Copa do Mundo, utilizando esse conhecimento da Polícia Federal lá de 2009. Imagine os senhores, a Terminal Rio, se eu não me engano, o anuário estatístico, 300 mil movimentos ano. Claudinho participou muito desse processo. Senhores, você colocar uma aeronave, uma nova entrada no CICEAB, sem os KPI que o Luiz Antônio tanto falou, para atender uma missão específica, sem qualquer incidente, parabéns para o Brasil, isso eu falo muito lá fora. Isso aconteceu em 2014, em 2016 também, e agora em 2018 nós estamos renovando as nossas AIC. Tudo isso fez com que o Brasil fosse convidado a participar desse evento em Chengdu, a 2.000 quilômetros ao sul de Pequim, na verdade, de 10 a 14, que o vermelho passou para cima, mas é de 10 a 14, e nós lá estivemos fazendo palestras do que o Brasil tem feito. E impressionamos novamente o mundo. Eu olhava para o semblante do secretariado da ICAO na primeira fila e eu vi o quanto interessados eles estavam. Coronel Vargas e esse capitão que vos fala em Chengdu. Então, senhores, e com base no que o Brasil tem feito todo esse arcabouço regulatório, não só o Brasil como o mundo, artigo 8º da Convenção de Chicago. Deixa eu perguntar para você, qual é a data da Convenção de Chicago? Alguém poderia me dizer? Menos o Coronel Sampaio. Qual é a data da Convenção? Luiz Antônio, para de falar no WhatsApp. 1944. O que dizia esse artigo 8º? Senhores, em 1944, nenhuma aeronave capaz de voar sem piloto a bordo deverá fazê-lo sem autorização do Estado a ser sobrevoado. Senhores, 1944. Então, com base nesse artigo, nós emitimos uma autorização para que essas aeronaves sobrevoem nosso espaço aéreo. Autorização especial, essa denominada acomodação. Quem tiver curiosidade, está no DOC 119, a definição de acomodação. E está aqui, ó, as assinaturas da nossa convenção, muitos desses senhores já estão conversando no plano superior, nos ajudando. Nós temos mais sorte que juízo, mas precisamos ser ousados. Bom, com base nisso, vamos tecer agora alguns comentários que muitos me perguntam: capitão, qual é a diferença entre aeronave não tripulada, RPA, aeromodelo? Quando é que é aeromodelo? Quando é que é um drone? Quando é que é uma RPA? Vamos ver isso aqui agora. Ninguém tem dúvida que a nossa ICA 137, ela define a aeronave como todo e qualquer equipamento capaz de sustentar-se na atmosfera mediante reações aerodinâmicas. Alguém tem dúvida que isso se trata de uma aeronave? Eu não tenho. Embora alguns mais espertos, advogado, tem algum advogado? Muitos advogados? Ninguém quer... eu não gosto de advogado, né? Mas
Porque o advogado diz, mas o artigo 106 do CBA diz, capitão, que tem que ser apto a transportar pessoas ou coisas. Se essa aeronave não é apta a transportar pessoas ou coisas, essa coisa, ela não é aeronave. Premissa básica das nossas legislações é a aeronave, e a partir desse momento necessita de regras para acesso ao espaço aéreo. Bom, então vamos lá. Como é que é a definição? Existem duas situações. Aeronave tripulada, como nós conhecemos, regulada desde 44 pela Convenção de Chicago, com os nossos anexos, eu não tenho dúvida disso. Mas se eu saco da nacelle da aeronave essa tripulação e coloco essa tripulação em uma estação de pilotagem remota, eu passo a ter, então, senhores, uma aeronave não tripulada, mas também é uma aeronave. E segundo o DOC 119, ela se subdivide em 3 categorias: aeromodelo, aeronave remotamente pilotada e aeronave autônoma. Pronto. É isso. Mas é aeronave. Mas, Jorge, qual é a diferença em cada uma delas? Veremos, não fiquem nervosos. Vamos falar da aeronave autônoma. E aí eu estou tentando, junto ao DCE, modificar esse entendimento, que nós temos um entendimento errado. Aeronave autônoma é toda aeronave que, uma vez decolada, o piloto não mais consegue interferir nas trajetórias do voo. Como é que fica o ver e evitar, o sense and avoid, detect and avoid? Vai bater, mas eu não posso fazer nada. Então, senhores, o DOC 119 ele é claro. Esta aeronave, independente da sua envergadura ou do seu peso, ela não será objeto de integração no CICIAB, no NES, no CESAR e assim sucessivamente. Mas ela será sempre acomodada. Acomodada através do quê? Da emissão de um NOTAM, de uma área segregada. O que nós fizemos na nossa ZIC? O voo de aeronave autônoma no Brasil é proibido. Aí, quando eu vou fazer palestra nas universidades, o agrônomo quer fazer o quê? Ele coloca lá 500 acres, que seja, joga um voo desse autônomo, vai dormir de manhã, ele vai, pega a aeronave e vê o produto do trabalho dele. Isso o DCE não está permitindo. Ele não vai ser integrado, mas eu posso acomodá-lo. Estou tentando modificar esse entendimento do DOC 119. Mas o que eu quero que os senhores saibam, aeronave autônoma, uma vez decolada, eu não mais interfiro na trajetória do voo. O piloto vai ver que vai bater, ele não consegue interferir, a aeronave tem vontade própria. Bom, e a aeronave chamada RPA ou drone? É uma aeronave não tripulada, utilizada para fins não recreativos. É uma aeronave não tripulada, utilizada para fins não recreativos. Mas se eu pegar esta mesma aeronave, senhor, olha que lindo, final de semana, vou para uma área propícia para isso e vou brincar com a minha aeronave não tripulada com meu filho, ela passa a ser aeromodelo. Capitão, eu não entendi mais nada. Então, o aeromodelo nada mais é que uma aeronave não tripulada, utilizada para fins recreativos. Pode ser a mesma aeronave. Então, qual é a diferença entre uma e outra? Propósito de uso, senhor. Então, se os senhores pegam uma aeronave não tripulada e vão brincar com esta aeronave em uma área propícia para isso, ela é chamada de aeromodelo. AIC 17, processo ao espaço aéreo. Se eu pego esta mesma aeronave de segunda a sexta e vou ganhar dinheiro com ela, fazendo qualquer trabalho que seja, autorizado por todas as autoridades, obviamente, ela passa a ser uma RPA/drone. Ficou dúvida? ICA 140. Ficou dúvida quanto a isso? Então, o que define é o propósito de uso, tá bom? E a palavra drone? Até 2017, mais especificamente setembro, a OACI, ela estimulava os estados signatários não utilizarem essa terminologia em suas legislações. Ela surgiu em 64 para se referir à nave não tripulada. Só que o apelo da comunidade foi tão grande que a OACI, quando criou suas para até 25 quilos, ela admitiu que a palavra drone seja utilizada para aeronaves com PMD até 25 kg. Então, hoje, se eu tenho uma aeronave com PMD até 25 kg, ela pode ser chamada de drone. E a palavra VANT? Por favor, aqueles que vestem o azul são nossos amigos. Obsoleto desde 2012. Ela não é mais utilizada. Eu tenho que considerar todos os sistemas inerentes à operação de uma aeronave não tripulada. Então passou a ser chamada de aeronave não tripulada e não mais VANT. Um foguete é um VANT, um veículo aéreo não tripulado. Mas eu consigo ter gestões nesse voo? Existe um sistema de pilotagem desse foguete? Talvez não. Então, senhores, não se usa mais a palavra VANT. E o RPAS? Se eu atrelo essa aeronave não tripulada ou essa aeronave remotamente pilotada, a sua estação de controle remoto, a sua estação de pilotagem remota, o seu link de comando e controle, todo e qualquer elemento associado à sua pilotagem, eu tenho um sistema de aeronaves remotamente pilotadas.
Então, essa sopa de letrinhas começou a ficar mais clara para os senhores. Bom, vamos falar um pouco agora sobre as publicações. E aqui eu gostaria de abrir um parênteses. O meu intuito aqui não é ensinar a legislação para os senhores, eu vou dizer quais são e aonde buscá-las, porque esse curso é um curso de 6 meses que nós ministramos na PUC, em nível de pós-graduação, existe esse curso, e não é de uma hora para outra, em 50 minutos, que a gente vai falar sobre legislação ao ponto dos senhores entenderem todos os parâmetros envolvidos. Mas aqueles que curiosidade tiverem, estarão disponíveis essas publicações no DSEC. Bom, quando eu falo em aeronave não tripulada e publicação, legislação, precisamos saber de qual autoridade eu estou me referindo. Existem 4 autoridades envolvidas nesse processo, cada uma delas dentro do seu campo. Vamos começar com a Anatel. Eu só não sei se a Anatel está sabendo disso, mas a Anatel ela é responsável por certificar, através das suas legislações, o link de comando e controle, que, segundo a OCI, é o cordão umbilical entre a aeronave e a estação. Pergunto aos senhores, esse link ele precisa ser robusto o suficiente contra interferência intencional ou não? Então, senhores, falou de link de comando e controle, certificação de equipamento, Anatel. ANAC, ela vai fazer a mesma coisa que vem fazendo para aviação tripulada. Capacitação de pessoal, tripulação envolvida, certificado de aeronavegabilidade, tudo que diz respeito à parte técnica da aeronave, a ANAC continuará, então, no mesmo processo. E para isso, depois de 1 ano e meio de grandes discussões, audiência pública, contribuições públicas, ela publicou em maio de 2017 o Regulamento Brasileiro da Aviação Civil Especial RBAC 94, que trata da aviação não tripulada no Brasil. E ela dividiu as aeronaves em peso máximo de decolagem. Pesos esses que nós temos 3 classes. E eu pergunto para os senhores, para não ficarmos lendo cada uma delas, qual é a classe que os senhores acham que tem grande demanda hoje no Brasil? Classe 3. Ou seja, cai naqueles 90% que eu falei para os senhores. E é este problema que precisamos resolver, que está nos assolando. Bom, para isso, a ANAC criou o sistema de aeronaves não tripuladas, ou seja, eu compro uma aeronave dessa acima de 250 gramas, eu preciso cadastrar na ANAC. Para que eu possa acessar o espaço aéreo, existe um cadastro. Como se fosse um certificado de aeronavegabilidade, entre aspas, na verdade é um cadastro, se a aeronave estiver nesta seguinte situação, até 25 kg, operação até 400 pés, em linha de visada visual. Este é o CISANT. Estas são as condições para que seja emitido o cadastro CISANT. Ou seja, eu não posso fugir desta tríade. Se eu quiser operar com uma aeronave acima de 500 pés, e a aeronave e o operador propuser ao DSEA, através do sistema, uma operação a 500 pés, me apresentando o CISANT dele, nós, ATM, não iremos aceitar, porque o CISANT é apenas até 400 pés. Isso é muito importante. Eis aqui, então, só para conhecimento dos senhores, o CISANT. Ele tem uma validade de 2 anos, ele é pessoal e intransferível e atrelado a um CPF. Uma vez cadastrada a aeronave, você recebe uma matrícula de 12 dígitos que deverá constar, colar na aeronave em local visível. Porque se essa aeronave cair, causar danos a alguém, você será facilmente identificado. Então, o cidadão que estiver voando sem CISANT, ele está errado. Ele cai, então, no artigo 35 das contravenções penais. Para efeito de curiosidade, veja quantas aeronaves tripuladas nós temos cadastradas na ANAC até 2016. Pouco mais de 21 mil. Quantas aeronaves não tripuladas até setembro de 2018? Esse mercado vai crescer mais, senhores? Não tenha dúvida. Bom, Ministério da Defesa. Onde é que o Ministério da Defesa entra? Se eu for fazer aerolevantamento com esse tipo de equipamento, eu preciso observar a portaria 953, que, independente da plataforma, ela estabelece as diretrizes para a utilização de equipamentos com aerolevantamento. Obviamente, existe uma minuta, isso ainda não está certo, então hoje a gente não autoriza aerolevantamento para aeronaves não tripuladas. Por fim, e não menos importante, nós temos o DSEA. Uma vez satisfeitas as exigências das demais agências reguladoras, vamos ao DSEA, perturbar o Ademir, a Elaine, queremos acessar o espaço aéreo. Então, vamos analisar o CISANT, analisar a Anatel, vamos analisar a solicitação e verificar se é possível. Então, porta de entrada ao espaço aéreo brasileiro por aeronaves não tripuladas. Só existem 2 possibilidades.
a ICA 140 e a IC 17. Aeronave para fins não recreativos ou recreativos. Não tem outra maneira. Bom, e como é que isso é feito? Através do nosso sistema online. O cidadão faz o upload de toda a documentação do CISANTE, da Anatel, os seus documentos que identificam o proprietário da aeronave, e a partir desse momento ele pode pedir online o acesso ao espaço aéreo brasileiro por aeronaves não tripuladas. E quais são os parâmetros que a ICA 140 leva em consideração? Parâmetros básicos: distância de aeródromo cadastrado e altura de operação. Obviamente, à medida que esse número D diminui e esse H aumenta, a complexidade da operação para efeitos de tráfego aéreo ela também aumenta, o período de solicitação ele vai se dilatando. Se dilatando até quando? De 45 minutos a 18 dias. 18 dias devido à emissão de NOTAM. Então, senhores, é a complexidade da operação em função dos dois parâmetros, distância e altura, que vai dizer com quanto tempo o usuário tem que acessar os SARPs e solicitar autorização de acesso ao espaço aéreo. E isto funciona. Mas aí surgiu um problema, e eu quero que os senhores me ajudem a resolver. Esses cidadãos, eles conseguem ser beneficiados por uma previsibilidade ao ponto de entrar no SARPs e solicitar uma operação? E aí? Como é que vamos resolver isso, Elaine, lá no DCEA? Fizemos, então, em julho de 2016, a primeira CIRCEA com os bombeiros do Rio de Janeiro para patrulhamento nas praias daquele estado. Mas nós tivemos um problema. Todos começaram a pedir a mesma coisa. A Polícia do Paraná, eu quero também uma CIRCEA, porque não tem condições de atender aos pré-requisitos da ICA. E aí, senhores? Polícia de Vitória, eu também quero. E começamos a perder o fôlego. Alguém poderia citar para mim qual seria a solução para atacar este problema? Elaine? Ninguém? Isso daqui, senhor. Então vamos pegar determinadas situações específicas e legislar. Ou seja, o senhor, nesta situação, e somente nessas, com essas condicionantes, não precisa observar os parâmetros da ICA 140. Mas a responsabilidade é sua do operador em coordenação com os órgãos ATS envolvidos na sua área de operação. E a partir desse momento, fizemos a IC N24 para os órgãos de segurança pública, Receita Federal e Defesa Civil. Eles podem se aproximar de aeródromos em localidades que a ICA 140, senhores, não permite a operação de aeronaves não tripuladas. Tudo isso, coronel, para atender esta demanda dos nossos órgãos ditos órgãos especiais. Então, a ICN 24, ela serve para isso. E quais são as operações? Incêndio, controle de tumulto, vigilância, treinamento de pessoal e assim sucessivamente. Bom, mas precisávamos, então, avançar um pouco mais. Publicamos a ICN 23 para os órgãos governamentais, que têm os mesmos parâmetros da IC 24. São os órgãos diferenciados, organizações militares, prefeituras e agências. Aí os senhores vão me perguntar, mas por que duas AIC com os mesmos parâmetros? Alguém poderia me dizer? O que acontece? A IC 24, para os órgãos de segurança pública, ela não preconiza a terceirização do serviço. Ou seja, nós sabemos que essas organizações possuem aeronaves orgânicas. Já uma prefeitura de Botucatu para combate à dengue, ela não precisa ter aeronave. Ela pode contratar, por exemplo, um suboficial ADMI com o CPF dele para operar à luz da IC 23. Então, a possibilidade, a diferença entre essas duas AICs, nada mais é que a possibilidade de terceirização deste serviço, senhor. Então, a prefeitura de Botucatu não precisa comprar, ele contrata, através de licitação, o suboficial ADMI para fazer este serviço. E a partir desse momento, ADMI, você passa a operar à luz da IC 23, com todas as prerrogativas, enquanto aquele contrato tiver uma durabilidade. Tá bom, senhores? Bom, então essas são as principais operações à luz da IC 23, combate a endemias e cadastramento imobiliário. Vamos cobrar IPTU do pessoal. São as operações em caráter diferenciado. E esses são os parâmetros referentes à IC N23 e N24. Então, senhores, vejam que eu posso me aproximar aqui, senhores, até 500 metros da lateral de um aeródromo, em coordenação com o órgão ATS, coisa que a IC, que a ICA 140 não me permite. Então, esta é a diferenciação que eu queria trazer para vocês, controladores de tráfego aéreo. Então, fazendo um overview, para nós acabarmos nossa apresentação, hoje existe esta situação. A aeronave não tripulada, se ela é não recreativa, são as legislações
que regem a operação desta aviação não tripulada no Brasil. Para a recreativa, apenas uma. E tenho em mente dos senhores que este é um processo contínuo, porque nós temos um documento vivo. Essa tecnologia ela evolui e os nossos processos de acesso ao espaço aéreo precisam ser revistos constantemente. Nos reuniremos agora em dezembro, né, Fontoura, no ICEA, justamente para a gente poder rever as nossas AIC e a nossa ICA 140, com vistas a atender este novo elemento da aviação. Bom, passei um pouco aqui sobre as generalidades, como é que anda o nosso mercado, quais são as utilizações, o conhecimento desse pessoal, o uso irresponsável do espaço aéreo, levando a uma campanha de conscientização constante, com base num arcabouço regulatório do qual o Brasil hoje faz parte e é referência no mundo. Com isso, eu tenho certeza que os senhores conhecem as ações tomadas pelo DCEA com vista ao fomento desta nova tecnologia, sem, contudo, abrir mão da segurança dos demais usuários, pessoas e propriedade no solo. E não adianta, senhores, a imaginação ela é muito mais importante que o conhecimento, porque a imaginação ela não tem limite. E precisamos, nesse segmento não tripulado, ter uma imaginação aguçada, sem, contudo, perdermos o foco na segurança, porque senão não iremos avançar nunca. Nós não temos os mesmos 75 anos da aviação tripulada para atingir a excelência com a aviação não tripulada. O mercado nos pede coisa mais rápida. E é por isso que a imaginação da gente precisa ser aguçada. Eis aqui os meus contatos. Para aqueles que quiserem tirar dúvidas, estarei sempre à disposição. E agradeço a oportunidade mais uma vez. É para mim um prazer sempre estar com vocês aqui. Obrigado, coronel. Vamos tirar foto? Vamos tentar tirar uma foto. Oficial, PCT Luiz Cláudio Magalhães da Conceição, a entregar o certificado de participação do 6º workshop alusivo ao Dia Internacional do Controlador de Tráfego Aéreo, ao capitão Jorge e ao 2º sargento Fábio Canelucci Fontoura. Depois eu ligo aí. O pessoal não sai que não tira uma foto depois. Depois tira a foto, deixa ele aí. Quem chamou? Alguém tem alguma dúvida? Quer fazer uma... Temos tempo, Bárbara? Quanto tempo? 5, 10 minutinhos? Alguém quer tirar alguma dúvida, fazer alguma pergunta? Obrigado, Bárbara. Capitão, em analogia aos planos de voo de aeronave normal, que nós recebemos e temos ciência do voo, como vai ocorrer, nos SARPAS a gente não tem contato com o planejamento do voo, né, a solicitação que o piloto faz. Nos casos que são previstos que ele tenha contato com o órgão ATS, existe uma previsão de como que um dia a gente vai ter contato, se é que é interessante que o órgão de tráfego aéreo receba essa coordenação anteriormente? Com certeza. Eu vou te dar o exemplo de Botucatu. Nós passamos a utilizar aquela área que era da Embraer SBR 417, se eu não me engano. Fizemos um acordo operacional com o Centro Curitiba. Ele mandava um plano de voo, porque ele tem uma matrícula experimental. Então, ele tem que cumprir com os mesmos requisitos da aviação tripulada. Esta é a integração, a acomodação caminhando para a integração. Então, se você pega a ICA 140, ele tem o mesmo tratamento referente às aviações tripuladas. As aeronaves com PMD até 25 quilos, por limitações óbvias, elas são bonificadas ou dispensadas de certos pré-requisitos, inclusive de apresentação de plano de voo. Mas aeronaves, como você viu, da Polícia Federal, da Força Aérea, elas vão ter sim que cumprir esses pré-requisitos para que vocês tenham conhecimento do voo dela. Que ainda não existe esse contrato. Existe. Isso. Não existe. Não e existe. Segundo a EC 23 e 24, não pode a decolagem até 500 metros a partir da área operacional. Isso. Isso em algum momento pretende ser liberado ou sempre vai ter essa restrição? Não, aí é interessante, olha a pergunta, interessante, obrigado pela sua pergunta. Isto é o parâmetro para que eu informe ao DSEC que vou operar. Tá? Mas se eu precisar passar desses 500 metros, o órgão ATS responsável pelo aeródromo, ele precisa autorizar, porque ele vai ter que parar as operações. A partir dos 500 metros, ele para a operação dele. Ele não pode autorizar, além dos 500 metros para dentro, sem segregar o aeródromo, parar a operação dele, até que aquela sua operação seja finalizada. Tá bom? Não precisa de NOTAM. NOTAM só para segregação com 18 dias. Isso é acomodação. Mais alguém? Vamos lá, Claudinho. Faz uma pergunta fácil, hein? Em casa eu não vou levar pancada.
Bom dia a todos. Sou o Sargento Judson, do DTCE Cuiabá, sou encarregado pela instrução e atualização dos controladores lá. Sim. E a gente teve uma ocorrência agora há cerca de 2 semanas, relacionado a um drone. Ele entrou na área operacional e ficou sobrevoando a cabeceira da pista. Inclusive, da pista estava sendo utilizada no momento. E a gente fez um relatório de prevenção, a gente parou as operações, obviamente, até que a gente tivesse certeza que a aeronave pousou. Até o helicóptero Águia estava voando no momento da polícia e tentou observar o drone, de onde vinha e tal, não conseguiu identificar. E foi lançado um livro de ocorrência também, gerou uma parte, e além disso a gente fez um relatório de prevenção. Mas a pergunta é, analogamente que a gente tem a relação com relação à frequência, interferência em frequência, a gente lança direto na página do SINDACTA para que seja identificado o mais rápido possível de onde vem aquela interferência. Com relação a esse tipo de ocorrência, um drone, qual seria a ação mais adequada, mais correta? O DSE pretende botar algum canal direto para que a gente possa solucionar esse tipo de problema, assim como tem nas frequências? E qual a medida que vai ser tomada nesse sentido? Excelente pergunta. A gente não tinha pensado nesse canal direto, né? Mas podemos propor, sim, ao Comitê RPS, agora em dezembro, disponibilizar uma ferramenta específica para esse tipo de relato, até para que nós possamos levantar o KPI, que o capitão Luiz Antônio falou, e trabalhar com as ações necessárias à correção disso. Então, o que acontece? Eu sempre falo que eu preciso de dados, que é gestão da informação com apoio à tomada de decisão. Será muito bem-vindo, já está anotado, o Fontoura acabou de anotar ali, né, Fontoura? E vamos levar isso para o comitê para disponibilizar para os senhores essa ferramenta. Obrigado pela contribuição. Até que momento que a gente tem que suspender a operação no aeródromo? Por exemplo, o cara na torre de controle está vendo um drone, está relativamente longe. Amigo, aí tu quebrou o sub já está com a idade avançada. Até chegar aqui, tem um delay, né? Sub tem que ser esperto, vamos lá. O corpo ainda não responde na mesma velocidade. Repetida a pergunta. Até que momento que a gente suspende a operação no aeródromo em função de um drone? O controlador na torre pode estar observando relativamente distante e como é que a gente julga isso? Pô, vou suspender porque eu não sei se pode causar um risco. Como é que funciona? Excelente pergunta. Os alunos do Cefoi me fizeram essa pergunta semana retrasada lá em BH e eu vou jogar uma outra pergunta para os senhores. Como é que nós agiríamos com aviação não tripulada que cruzasse a sua área de aeródromo, a sua ATZ, sem autorização? Como é que a gente... Fica atento, né? Então, a gente não mensurou. A partir de agora, o senhor suspende a operação. É uma avaliação do momento, mas que isso precisa ser informado, precisa para que nós possamos ter ideia daqui, levantar dados para saber o que está acontecendo. Então, a pergunta que eu fiz para os alunos, eles também não souberam me responder. Você, se estiver hoje na torre, visualizar uma aeronave sem contato contigo, cruzando a sua ATZ, qual é a sua atitude? Vai suspender? Então, é a mesma situação. Durante a audiência pública em Brasília, um cidadão da audiência levantou a mão e perguntou para o delegado as tipificações. Ah, porque drone não está tipificado na Constituição, artigo 5º da Constituição, olha que interessante. O cidadão, o delegado, muito sabiamente, sóbrio, virou e falou assim, doutora, presta atenção, se eu subir uma escada no muro da sua casa, pegar uma Nikon de alta potência e começar a tirar foto da sua piscina, da sua família, isso é crime? Invasão de privacidade? Doutora? É ou não é? É por isso que eu não gosto de advogado. Eu queria que você dissesse Qual é a diferença de utilizar isso com um drone? A plataforma é diferente. A plataforma é diferente, mas a finalidade é a mesma. Eu estou tirando foto da sua pessoa sem a sua autorização. Tá bom, eu estou subindo a escada e quero divulgar suas fotos íntimas. Pronto. Está respondido? Então, a plataforma só difere da plataforma. Então, é uma avaliação que o operador tem que fazer na hora. Não sei se ajudei o senhor nessa... Mas que nós precisamos saber. Suspende. Suspende por drone. O senhor nunca vai perder por fazer isso. O problema não é nosso. Aciona a polícia, Polícia Federal, como aconteceu em Congonhas, foi um transtorno muito grande. Mais alguma? Então, a palestra foi boa, porque não tem dúvida. Eu tenho 2 qualidades, né, doutora? Bonito e modesto.
Obrigado pela sua contribuição. Depende, eu detesto desse depende. Boa tarde a todos. Os que estão aqui, estão nos assistindo em casa ou nas nossas outras organizações. Vou falar o quê da apresentação, né? Só não vou demorar muito, que é para não atrasar o almoço. Vou agradecer a presença do capitão Jorge aqui, com o auxílio do Fontoura, menino talentoso que já vem fazendo alguns trabalhos há algum tempo. Isso já é uma ideia nossa já de alguns anos, né? Tentando fazer alguma coisa pro coletivo, e aí as agendas não combinavam. E eu vou aprofundar aí um minuto só no que ele disse, a referência que o capitão Peçanha fez na apresentação dele, falando sobre o FUA, né? Então as pessoas, elas vão se apropriando desse conhecimento como se fosse uma coisa nova, né? E legislando, porque é necessário fazer essa legislação. Só que a gente já fazia isso desde 2008. E ontem, na oficina de conceito do espaço aéreo, o colega que trabalha em Pirassununga, eu não me lembro o nome dele, também já tinha falado isso. Então, aquele processo que ele falou lá da Itália e da França foi uma metodologia desenvolvida pelo capitão Jorge. Então, de forma simples e humilde, claro que isso aqui foi uma brincadeira, ele utiliza o nós, né? Mas não, foi uma metodologia desenvolvida por ele, utilizando ferramentas que inicialmente são usadas para outra coisa, como, por exemplo, o SAR-05, o SAR Master. Então, a utilização do SAR Master para a criação de uma metodologia de emprego nas operações militares. Então, assim, veio para brilhantar o nosso workshop. Queria agradecer muito a sua presença. Passar as mãos aqui do senhor e do Fontoura uma lembrança, para que deixe registrada aí a sua participação, né? Aproximou 2 microfones, acontece isso. Fontoura, obrigado, né? Parceria na Copa do Mundo, nos Jogos Olímpicos, na confecção do treinamento, e que continue, né, nessa carreira, porque a gente precisa substituir, né? O cara vai a major no final do ano, deixa de estar